Boa noite a todos. Mateus 11, 28. Diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oremos. De novo, ó Pai, temos conosco esta palavra tua, maravilhoso livro teu, que enche os nossos corações de prazer. Não temos nada que supere o teu livro. É o livro poderoso de Deus. É Deus falando aos nossos corações. Então, nesta passagem agora, aliás, tão conhecida, e que seja, Senhor, algo realmente que vasculhe nossos corações, que nosso entendimento seja aberto, que o Espírito de Deus venha e traga esta luz ao nosso ser para a compreensão desta verdade. Em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Podeis assentar. Irmãos, cada vez que você pensa que você terminou de pregar no texto, o texto parece que abre mais o esclarecimento da gente. A Bíblia é como uma casa de tesouro, que você vai pensando que acabou ali. Depois você abre outra porta, tem mais tesouros. Você abre outra porta, mais tesouros. A Bíblia é um livro inesgotável. Você nunca para de ver os tesouros de Deus. E eu acho que eu nunca vou exaurir, quer dizer, esgotar o que tem nesse texto. Por quê? Porque nós estamos lidando com o Filho de Deus. Cristo é o Senhor da glória. E Ele é imenso. A imensidão do conhecimento daquele que é Deus é coisa que nós não podemos nem sequer pensar. Quando você pensa que você sabe de tudo, você não sabe de nada. Nós estamos apenas no ABC das Escrituras Sagradas. Então os homens não se regozijam e ficam felizes quando acham uma riqueza. Eles não ficam radiantes quando ganham na loteria. Obrigado. E nós ficamos radiantes quando enxergamos os tesouros de Deus. O mundo dá valor àquilo que com a morte desaparece. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma. E perde mesmo. Todos os ricaços partiram com as mãos vazias, a não ser aqueles que eram crentes em Cristo. Mas sabe de uma coisa? Os tesouros terrenos, quando são comparados com os tesouros eternos, eles são considerados lixos perante os tesouros achados em Cristo. Eu vejo hoje o povo que se chama crente, eles vivem lá da superfície, eles não querem penetrar, não querem aprofundar nas maravilhas achadas em Cristo. Quando ele diz no texto aqui, vinde a mim, ele está chamando o pecador aí a ele. Vinde a mim. Não é ir ao seu pastor, a sua igreja preferida, aquilo que você quer. Não é um homem, é o próprio Filho de Deus. Porque quando você chega a ele, quando o pecador se converte a ele, o pecador está entrando
dentro de um ambiente que não tem fim. O doutor, aquele cientista cristão, Adalto, eu gosto de ouvi-lo, porque quando ele explica alguma coisa, ele explica à luz do conhecimento de Deus. Ele diz que é tão imenso, é tão imensa a criação, que se vamos supor que você saia lá das estrelas e vem para cá, você não tem fim aquilo, não tem fim. Diz que as estrelas, a quantia de estrelas que tem no céu, é mais do que a areia que tem nas praias. Imaginou? Mas vamos supor que você vai descendo em termos de conhecimento, até que você chegue numa folha de uma planta, uma folha. Ele diz que a imensidão de conhecimento que tem naquela folha é vastíssima. Você só olha o verde ou a cor daquela folha qualquer e você não sabe o que tem ali. Quando Jesus disse, vinde a mim, o que é que nós pensamos? Nós estamos pensando logo em alguma coisa, que boa. Eu lembro daquele mendigo esperando que os 2 apóstolos dessem dinheiro para ele. Nós não temos nem prata e nem ouro. Jesus, entretanto, é o dono absoluto da prata e do ouro. Só que ele não promete isto. Ele diz, eu tenho palavras de vida eterna. Isso significa que a morte não é capaz de trancar a porta. Quando a pessoa se converte, ele está entrando na sala da graça. Ele vai vasculhar coisas eternas. E essas coisas são achadas em Cristo. Então, não tem como explicar, irmãos, uma conversão. Porque quando o homem se converte a Cristo, de todo o coração, é mais do que um casamento. Vamos supor que uma moça case com um moço muito rico. Ela pode entender as dimensões da riqueza dele. Chega um ponto que para, não tem mais. Talvez ele tenha algumas fazendas, talvez ele tenha muito dinheiro aplicado, tem uma boa baita de uma casa, tem muito investimento em imóveis, mas ela vai compreender o tamanho da riqueza. Quando um pecador casa com Cristo, ele está entrando dentro de um ambiente de glória. Quem é Jesus? O Rei da Glória. E ele chama o pecador, vinde a mim. Vinde a mim. O evangelho moderno está olhando para as mãos de Jesus. O que pode me dar? Eu estou precisando disso, daquilo. Eu estou precisando de uma casa melhor, um carro melhor, um dinheiro, um ganho melhor, uma vida mais confortável aqui. Ele diz, vinde a mim. Quando Deus fez Adão, ele expôs a criação para Adão. Ele olhou ao redor e viu o jardim do Éden. Que belo, glorioso, grandioso. Mas ele não conheceu Deus. Logo o pecado entrou, ele traiu a Deus. Mas agora, na graça, na nova criação que Deus está fazendo, o pecador entra na esfera da glória, da graça de Deus, para conhecer. E é isso que eu quero trazer hoje à noite para os irmãos. Eu tenho 3 assuntos. Eu sei, queridos irmãos, que eu sou incapaz de expor toda essa grandeza, não tem jeito. Eu estou lidando com coisas eternas. Estou lidando com o Filho de Deus. Eu estou entrando dentro de uma atmosfera que não tem fim.
uma riqueza inesgotável, que aqui nós nunca vamos entender até chegarmos na glória. Então tem 3 assuntos. Primeiro eu vou mostrar, Cristo é um lugar seguro para a alma, porque ele diz, e achareis descanso para as vossas almas. Segundo lugar, Cristo é o refúgio eterno contra todo mal. E em terceiro lugar, irmãos, Cristo é um refúgio onde estão ocultos os tesouros da graça. Vamos lá. Na expectativa de que meu Deus me ajudará a expor isso com clareza para vocês. Em primeiro lugar, Cristo é um lugar seguro, alma. Ele disse para aquelas pessoas, e achareis descanso para as vossas almas. Olha a diferença, irmãos. Veja, ele não diz, e achareis descanso para o vosso corpo. A lei fazia isso. Guarda o sábado, fique descansando, descansa o jumento, descansa o boi, descansa tudo, descansa a família, descansa o escravo. A lei era assim. Acabou o sábado, voltava a peleja novamente. Mas aqui não. Ele não está lidando com o nosso corpo, ele não está lidando com aquilo que é tangível, ele está lidando com a alma. É o homem que é a alma. Irmãos, é aqui que Satanás engana a multidão com promessas vaidosas de um mundo melhor aqui. Sempre foi esta a proposição de Satanás. Ele sempre lançou essa proposta. Eu tenho algo melhor. Sai desse Deus. Ele não quer a felicidade de vocês. Pode vir. Sempre ocupando com o corpo. Olha, o mundo não é assim? Dá uma olhada, irmãos. O povo vai atrás de quê? Daquilo que alimenta o corpo. Daquilo que é paixão. Daquilo que é comida. Daquilo que satisfaz os olhos. Tudo envolvendo o aspecto fisiológico da pessoa. Não está errado em si, não. Mas os irmãos podem perceber que Cristo não trata com isso. Pelo contrário, ele disse, se quer vir a mim, quem quiser vai ter que encontrar uma disposição de sofrimento. Negar a si mesmo, isso não é próprio para o conforto de alguém que quer uma vida tranquila e feliz aqui neste mundo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Isso é descanso? Não é. Tem que amar mais a mim, seguir a mim. E agora imagina seguir a Cristo. O caminho é estreito. O caminho é terrível. O caminho é de luta. O caminho é assim. Ele diz lá para os discípulos em João capítulo 16, no mundo tereis aflições. Então seguir a Cristo não tem conforto para os crentes. Há um conforto, sim. Mas os irmãos percebem que à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo que a vida cristã é uma autonegação. Às vezes tem que levantar de madrugada para orar. Às vezes você tem que jejuar. Você tem que negar os desejos do corpo. Tem que negar, não tem jeito. Então eu quero mostrar para os irmãos que ele não está propondo nada aqui, uma satisfação física. Então aquelas promessas que são feitas aqui neste mundo, nesse evangelho moderno, não tem vínculo nenhum com este convite de Cristo. Vinde a mim. Você não vai ver dinheiro na mão dele. Por quê? Porque o valor de uma alma, comparado com o valor do corpo, vocês olhem lá em Lucas, irmãos. Olha o capítulo 12, olha o capítulo 6 daquele livro. Quando Jesus sempre mostrou ali para os discípulos. Ele faz questão de enfatizar.
Vocês têm mais valor do que uma planta. Vocês têm mais valor do que o seu corpo. Mais vale a alma de vocês. Então está lidando com a esfera invisível. E nós somos seres cujas almas são invisíveis. Quando morreu meu sogro, eu sempre falei isso aqui, eu fiquei olhando a hora da morte dele. A alma dele saiu. Você não vê a alma saindo. Só ficou o corpo dele. Só o corpo. Ele ficou esticado na cama, no apartamento. A alma do seu Benedito foi embora. Os irmãos percebem? E Jesus está falando o quê? Vale a alma. Era seu Benedito que foi, que tinha importância. Então, meus irmãos, toda a mensagem do Senhor sempre teve por intenção mostrar realidades eternas. Quando ele pegava aquilo que tinha sentido passageiro, era para fazer uma comparação. Por exemplo, quando ele falou para a mulher samaritana, eu sou a água da vida. Estava aquela senhora lá, ocupada em pegar água na cisterna. Ele aproveitou e falou, sou a água da vida. Quem beber desta água nunca terá sede. Então ele estava, ao invés de lidar com a água física, ele lidou com a água eterna para a alma dela. Quando ele falou em João 6 para os judeus que procuravam pão, queriam pão mesmo, aí então ele diz, eu sou o pão da vida. Vocês estão vendo? Coisas eternas, coisas que não acabam. Então, irmãos, as coisas materiais, quando Cristo utilizava, era para usar como ilustrações e sombra das realidades eternas. A Bíblia é um livro assim. Então, quem está lendo o Velho Testamento vai ver muito disso. Falar do sábado, falar do pão, falar do animal, falar disso, daquilo, tudo sombra de coisas que vão durar para sempre. Quando você vê a igreja como está hoje, envolvida com superstição, com vaidades, com sonhos desta vida, é sinal de que abandonaram o Rei da Glória. Vocês querem ver mais? Se os irmãos forem comigo, não percam aí Mateus capítulo 11. Voltem comigo para Jeremias, no capítulo 6. Vocês pensam que na lei Deus tratava com coisas físicas? Não. Olha Jeremias que vem depois de Isaías, no capítulo 6, logo no começo do livro ali, o capítulo 6, versículo 16. Ele diz, capítulo 6 de Jeremias. Jeremias está pregando para aquele povo e ele diz o quê? Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Está vendo? Ele está repetindo, está falando aqui o que ele repete lá em Mateus capítulo 11. E achareis descanso para as vossas almas. Agora, irmãos, a principal riqueza que a alma acha em Cristo, o que é? Descanso. Meus queridos, eu quero perguntar para vocês, o que é que o homem precisa? O que é que o homem precisa? Ele precisa de dinheiro? Trabalhe e ganhe. Comida? Trabalhe e tenha. Uma casa? Trabalhe e conquiste. Está vendo? Mas isso não traz descanso para a alma. O problema do homem é falta de paz lá dentro. Ele está em contínua guerra contra Deus. Contínua guerra. Ele levanta de manhã em guerra contra Deus. Sua boca profere guerra contra Deus. Seus pés caminham voluntariamente em caminhos
tortuosas, dizendo: vamos andar nesse caminho. Suas mãos operam para servir o pecado. Seus olhos vasculham aquilo que eles gostam de ver. Seus ouvidos são apuradíssimos para ouvir aquilo que satisfaz seu ego. O que é a vida do homem no mundo, irmãos? Eu falei hoje de manhã, quando estava pregando sobre o Salmo 2, que a vida de cada ser humano é um reflexo da queda. Cada momento o homem está refletindo o que ele fez na queda. Aí, ele levanta cedo, disposto para dizer não para Deus. Não queremos o teu caminho. Não queremos ouvir tua voz. Não queremos ver tua glória. Não queremos dar honras ao Senhor. Vamos viver do jeito que nós queremos. A vida do homem é sem paz com Deus. Mas aqui está o príncipe da paz, em Mateus, capítulo 11. E achareis descanso. É isso que vocês precisam. Vinde a mim. Ele não levantou uma bandeira, aquela bandeira que tem o símbolo da morte. Ele não puxa a espada para atacar o homem. Ele veio para oferecer ele como príncipe da paz. Venha! Eu não vou matar vocês. Eu não vou jogar no inferno. O homem merece? Merece. Mas aqui está aquele que se fez homem, no meio dos homens, vendo a situação trágica dos homens, vê a miséria do pecador, e diz: vinde a mim e achareis descanso para vossas almas. Vocês não vão entrar no clima de guerra, vocês vão entrar num ambiente onde repousa a alma. Os irmãos podem perceber os hinos que nós temos no cantor. Eles refletem exatamente. Tem um hino no nosso cantor, os irmãos não conhecem, mas alguns irmãos devem conhecer, onde a letra diz: ó Jesus, achei descanso em teu terno coração. É manancial de gozo, de consolação. Os irmãos perceberam que a luta do homem é para dizer: nós não queremos intriga, nós queremos pecar, mas viver em paz. Não tem jeito. Eles vão confrontar com quem? Com a ira de Deus, com o diabo enganador, com os efeitos do pecado na vida deles. Eles vão sofrer, briga no lar, briga um com o outro, falta de paz no ambiente, perigo de morte, dores, tristezas. Eles vão enfrentar. Por quê? Porque eles não têm paz com Deus. E nós cantamos o hino hoje à noite: se paz é mais doce, me deres gozar, se dor é mais forte, sofrer. Ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Olha que descanso. Tem outro hino que diz, eu estou pegando essas mensagens, irmãos, não por causa meramente dos hinos que eu gosto. Há hinos preciosos que tratam disso. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo para mim. Foi assim, queridos, que os santos de Deus encontraram repouso nele e enfrentaram a morte. Foi assim que muitos foram jogados no Coliseu Romano e os leões chegando todos famintos para devorá-los. E alguns deles diziam: pode devorar minha carne, eu quero ver Jesus. Impressionante. Foi assim que santos enfrentaram o momento da morte, cantando louvores ao Senhor. Foi assim que muitos enfrentaram até o fogo e morreram na alegria de ver Jesus. É o que a alma precisa. A Bíblia diz: vinde, pecadores. O príncipe da paz está chamando. Vinde a mim. Pode vir. Não é mera igreja. Não está ocupado em encher a igreja.
Ele está dizendo, vinde a mim. Sou eu, Jesus. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, houve uma transformação ali. Ele disse, hoje veio salvação a esta casa. Quando ele saiu fisicamente, mas a glória dele ficou. E ali estava um novo homem, disposto a enfrentar a vida por ter achado descanso. Se eu roubei alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. Olha a disposição de viver. Vinde, pecadores. Às vezes o vinde dele leva a uma queda. Foi assim que ele fez com Paulo, de Saulo de Tarso. No chão, jogou aquele homem para falar com o pó. Eu sou Jesus. Ele não falou em tom de guerra. Ele não pegou pela gola da camisa de Saulo. Ele falou, sou Jesus a quem tu persegues. Ele nem falou, sou Cristo. Ele nem falou, sou Messias. Ele falou, sou Jesus. Ele deu um nome humano dele. Eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. Por que tu fazes isso? E Saulo achou a Jesus. Quando você vê a carta dele aos Filipenses, o prazer dele conhecer o Senhor era tanto, que ele se entregou. Ele quer conhecer a ressurreição. Eu quero conhecer a glória de Cristo em minha própria vida. Queridos, quando o pecador encontra Cristo, que maravilha é, que alegria. Os prazeres terrenos findam ali. O prazer em vê-lo, o prazer um dia ser semelhante a Cristo, o prazer de andar com Ele, a alegria da felicidade de ter Jesus como amigo, como companheiro, como Senhor, e conhecê-lo através da sua palavra. Vinde a mim. Vamos para o segundo ponto. Cristo, refúgio eterno contra todo mal. Ele é abrigo. Agora vamos ver esses dispositivos de Cristo para o salvo. Infelizmente, irmãos, eu vejo o quase nada de interesse que tem pelos fundamentos da vida cristã hoje. Todo mundo está atrás de sentir bem. Quer um culto onde sentem bem. Mas nós não pensamos assim. Nós estamos lidando com a palavra. Nós estamos tentando abrir o cenário e ver pela fé o que nós temos debaixo de nossos pés. Primeiro, o abrigo da segura e eterna salvação. Eu tenho pregado, os irmãos sabem, lá no YouTube, mando pelo Zap, prego aqui, prego no blog. E se Deus abrir mais portas, eu pregarei. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que hoje o povo não quer ouvir coisas, eles querem receber como se entrasse num restaurante, põe a comida aqui para mim. Hoje eles não querem trabalhar na arte de abrir a Bíblia, examinar, ver a comida, ou preparar a comida, e ver o trabalho que dá para um pastor, e preparar durante a semana, estudar, e chegar, e dar a comida sim para eles. Eles não querem isso, porque é um preço alto. Mas notem, queridos irmãos, não tem outra coisa, ou me esforço para entender o que é salvação bíblica, ou eu viverei assim, jogado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, como Satanás está fazendo hoje. A tempestade vindo do sul, do norte, do leste, do oeste, vem para todo lado, e a pessoa que não está segura no firmamento na verdade bíblica, ela fica levada de um lado para o outro. Mas eu não posso viver assim, porque quando eu me converti, eu penetrei numa segura
e gloriosa salvação. O que é que a Bíblia diz em Hebreus? A Bíblia fala da tão grande salvação. Não é pequena salvação, é grandiosa salvação. Ela é segura? É. Salvação é segura? É. Queridos irmãos, quando eu nem vou tratar aqui das abundâncias de versículos que tratam sobre esta segurança, mas eu quero lá mostrar para os irmãos o que a Bíblia ensina sobre isso. Por exemplo, quando a igreja de Colossos, nem vou abrir lá por causa do nosso tempo, irmão. Logo no capítulo 1, quando Paulo mandou aquela carta, Paulo estava impressionado com aquela igreja. Não era uma igreja fraquinha, não. Não era irmãos simples. A cidade de Colossos era uma cidade de pessoas bem cultas, ricas, mas elas estavam se entregando no trabalho de Deus. Por quê? Porque elas souberam que Deus havia salvado a vida delas, que elas eram salvas, elas se entregaram para viver pela fé, elas se entregaram para viver em amor uns com os outros. Por quê? Por causa da real esperança, da glória de Deus. Eu vou mostrar para os irmãos também, em palavras, aqui, a igreja de Tessalônica. Os irmãos já sabem um pouquinho daquela igreja. Quando Paulo chegou lá, olha o primeiro capítulo daquela carta, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando Paulo estava impressionado. Paulo tinha saído de lá por causa da perseguição, e Paulo estava querendo saber como é que estava aquela igreja, como é que estava aquele povo. Aí Paulo manda aquela carta, dizendo, eu estou ouvindo do que está acontecendo aí. Eles estavam alegres, em meio da tribulação, em meio da perseguição. Aquelas pessoas se converteram mesmo. Paulo falou, estou reconhecendo que vocês são eleitos de Deus. Paulo estava impressionado com eles. Aí Paulo fala o quê? Paulo diz que os irmãos lá fora estavam ouvindo que eles abandonaram os ídolos, que eles se converteram a Deus, eles pegaram os ídolos, jogaram fora, eles pegaram tudo aquilo que eles confiavam e jogavam fora, e eles passaram a servir a Deus vivo e verdadeiro. E o que mais? E esperar dos céus. O versículo 10, de Jesus, que nos livra da ira vindoura. Plena convicção, eles estavam. A plena convicção arrebatou o coração deles. Eles queriam trabalhar, eles queriam servir. Por que nós estamos aqui? Abandonamos este mundo, abandonamos os ídolos. Estamos indo para a glória eterna. Não vamos mais para o inferno. Somos livres daquilo. Então, queridos irmãos, é assim. A Bíblia mostra quem? Cristo. Como o pecador deve chegar? Submetendo a Ele. Submeta a Ele para escapar da ira vindoura. Submeta. Creia nele. Não é aquele mero crer. Não. É um crer de todo o coração. É simples? É. Mas a simplicidade de uma fé dada por Deus. Não aquela simplicidade de uma fé banal que você acredita hoje e amanhã não. Não é medida pelo tempo, ela é perpétua fé. Ela produz na vida uma confiança inédita no pecador, que ele permanece, inabalável até a sua morte. Em segundo lugar, há um abrigo contra os inimigos. Quando ele diz, vinde a mim, vinde. Ele está dizendo numa palavra mais conhecida e ilustrativa. Ele diz, eu sou o teu refúgio. Nós cantamos aquele hino, refúgio Cristo sempre dá, refúgio sim de todo mal. Quem nele crê escapará de tudo quanto é infernal. Olha, queridos, está vendo aqui como a alma encontra repouso? Enquanto Cristo não entrar, há um repouso físico para o mundo que o mundo dá. Mas não há repouso para a alma. Há um medo terrível. O homem sem Cristo, ele está sempre se escondendo, sempre buscando um esconderijo aqui ou ali. Eles estão fazendo isso nas igrejas. Estão buscando refúgio em pastores, naquela outra igreja, onde fala que ele está sendo abençoado. Eles estão querendo ouvir que Deus vai abençoar a vida. Não se acha refúgio em igreja, acha em Cristo. O que ele faz?
Não há mais medo. Ele diz o que em João capítulo 10? As minhas ovelhas estão nas minhas mãos. E aí ele põe a mão do Pai. Na mão dele estão as ovelhas dele. Na mão do Pai. As mãos que fizeram os céus e a terra. Estão as ovelhas dele. Ninguém pode arrebatar. Não tem poder nenhum. Nem tentação do diabo. Nem fúria do diabo. Nem poder da morte. Nem poder dos demônios. Que possa tirar um crente dessa incrível segurança de estar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Satanás procura nos destruir. O mundo quer nos arrastar. E a carne, essa natureza que eu ainda tenho, que você, irmão, tem, a natureza carnal, quer nos seduzir. O crente enfrenta, luta para todo lado. Está vendo? Tudo por fora, mas uma paz interna. Cristo me ama. Em terceiro lugar, abrigo contra os terrores eternos. Não tem terror maior do que o da morte. Não tem. Ela é sutil. Ela é fruto do pecado. Ela é terrível. Ela dá um alívio até na hora da morte. Ela é uma consoladora perigosíssima. Ela alimenta uma esperança inútil no coração. A morte é assim. Mas para outros ela aparece com todo o seu terror. Ela parece que traz consigo todas as hostes do inferno para atormentar. Eu tenho visto tantas pessoas que durante a vida seguraram nas mãos dos ídolos. E quando você segura em ídolos, você está buscando a proteção dos poderes das trevas. Eu me lembro de uma senhora, quando eu era bem novo lá na Bahia. A morte dela foi horrível. Ela gritava porque ela tinha um dente de ouro na boca. Ela queria que tirasse aquilo para se sentir aliviada. Oh, como o mundo faz para dar uma proteção aparente. Vem um padre, e às vezes até falsos pastores, para consolar alguém, dizendo que está tudo bem. E a pergunta do ímpio é: será? Para onde eu vou? Hoje é tão forte o trabalho do diabo que as pessoas não querem ouvir do inferno. Não querem. Querem ouvir só de amor. Mas escutem, longe de Cristo há perigo. A morte está aí. O inferno está escancarado na frente. Quando o pecador vai a Cristo, ele está amparado de tudo. De tudo. É incrível quando o crente, na hora da morte, que a morte vai pegar para tentar jogá-lo no inferno, é como pegar uma ave e você tentar pegar a ave e jogar no abismo. Ela alça o voo e sobe. Cristo também, em quarto lugar, é o refúgio certo, porque ninguém pode tocar naqueles que foram salvos. Vamos para o terceiro ponto. Cristo, refúgio, onde estão seguros os tesouros da graça. Em primeiro lugar, e aqui, crentes, é mais do que inferno, livramento do inferno, da morte eterna, do lago de fogo, da ira vindoura. Nós temos maravilhas.
Quando o pecador se acolhe em Cristo, ele chega lá, ele sente o abrigo, a segurança, a voz de Cristo: eu te amo, eu te amei na eternidade, meu Pai te escolheu, me entregou para mim, eu vim te buscar, eu vim do céu à terra, cheguei até a cruz, por amor a ti, e eu te amarei, nunca te deixarei, nunca. De repente ele diz: volta para cá, olha o que eu fiz. Ele abre as salas do tesouro e começa a mostrar as riquezas eternas. E ele vai devagar, porque as maravilhas são tantas. Primeiro, fonte de perdão. Quantos pecados ele perdoou? Quantos, Senhor, tu me perdoaste? Todos. Aqueles pecados do passado, todos. Deus, eu não posso andar sem ti, eu vou cuidar de ti. Eu vou te disciplinar. E se eu vier a falhar, o meu amor não falha. O meu amor te protege. O meu amor te disciplina. Tu és o meu filho. Eu te guiarei até a morte. Eu não te deixarei. Ele disse: mas eu sou tão sujo. Eu já purifiquei tudo. O meu sangue na cruz foi para esse objetivo, para te deixar mais alvo do que a neve, puríssimo. Não tem mais sujeira. Acabou. Meu Pai não vê nenhuma corrupção, porque a minha pureza está em ti, a minha justiça está em ti. Outro detalhe: sabedoria. Então a vida começa a tomar sentido. Em Cristo, ele começa a ver agora o que é o mundo. Bem longe de Deus eu andava. Agora ele está olhando e vendo o que aconteceu comigo. Que loucura era minha. Agora eu posso ver como a vida é. Como tudo aqui é passageiro. Como eu estava enganado. Então ele percebe o quanto ele tem que fincar seus braços, seus pés na graça, ali, agarrar-se em Cristo, amá-lo mais, sentir a proteção dele, passar a orar, a viver em sabedoria, saber como andar, como trabalhar, como viver para a glória de Deus. Tudo isso envolve em Cristo. Veja, irmãos, também a justiça. O que é que tu queres de mim? Eu tenho que trabalhar, fazer tanta coisa. Não. Eu te guiarei pelo caminho da justiça. E agora em diante, justo você vai andar. Te ensinarei o caminho da justiça. Qual é o padrão de vida? Meu padrão. Passarei para ti. Como você vai ter um comportamento em sua casa. Uma mulher digna, um homem digno, um rapaz, um crente no serviço. Como? O que vai sair da sua boca? Tudo isso, aquele que você devia não vai dever mais. É a vida justa e pura, para que o mundo veja que você está em mim e que eu mesmo estou em você, comandando a sua vida. Outro detalhe, santificação. Olha que maravilha. Agora é pureza. Antes era o mundo. Antes era apaixonado pelo dinheiro do mundo. Antes era apaixonado pelas paixões do mundo. Antes tinha seus ídolos. Antes gastava seu tempo e dinheiro com essas coisas. Agora não. Tudo é para Cristo. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo sim por ti darei. E redenção. Fui comprado. Não sou mais meu. Pertenço a Cristo. Em segundo lugar, Cristo, fonte de amor perene. O que? Sim, agora posso amar. Posso. Ele me ensinará como tratar os outros, como servir aos outros, como viver para a glória de Deus, usando as mãos, os pés, a boca, os olhos, tudo que eu tenho para a glória dele. Alegria. Que tipo de alegria? Alegria na dor, alegria na festa,
alegria com os irmãos, alegria na solidão, alegria na pobreza, alegria na riqueza, em tudo. Nunca muda o cenário. É a mesma coisa. E também riqueza, sim, porque o crente, quando ele é pobre, é porque ele tem tudo para dar. Na pobreza ele ora, na pobreza ele passa a dar. Ele não é seguro, porque ele tem tudo em Cristo. Faz com sabedoria, mas o faz. E perfeição, fantástico. Ele sabe que ele é imperfeito, mas ele procura aperfeiçoar até chegar na perfeição eterna lá no céu. Em terceiro lugar, Cristo, modelo perfeito, para que aqui sejamos perfeitos nos nossos deveres. Cristo em nós, perfeição. Nós vivemos assim, queridos irmãos, no corpo imperfeito, no mundo miserável, no ambiente imperfeito, no meio de gente pecaminosa. Nós viemos do pecado, ainda estamos no corpo pecaminoso, ainda estamos susceptíveis a essas coisas, mas Cristo em nós nos ensina como viver assim, perfeito em nossas atividades. Foi assim que Daniel viveu, foi assim que aqueles homens do passado e mulheres viveram, compreenderam o dever deles aqui na terra. Cristo também, fonte de esperança e certeza da perfeita glória que há de vir. Eu estou contente pelo hino que nós cantamos, um a um, vamos chegar lá. Mas sabe, certeza da perfeita glória. Nós não estamos ainda no sentido inacabados. A morte de Cristo libertou nossa alma. A ressurreição libertará nosso corpo. Meus irmãos, percebem? O que Cristo fez na cruz tratou com nossa alma. Ressuscitou nosso espírito. E o nosso corpo? Ainda não. Ainda tenho dor. Significa que onde tem dor tem o pecado. Onde tem dor tem aflição. Eu não estou com corpo de glória ainda. E quando eu sair desse corpo, eu ainda vou esperar lá no céu. Os santos que partiram estão lá. Suas almas estão lá. Até quando, Senhor? Até o momento quando todos os crentes de todos os tempos receberem seus corpos de glória. Vai ser numa unidade só. Deus não lida com pedaço do corpo. A igreja é uma composição unida, é uma unidade. Então, na ressurreição, todos os salvos de todos os tempos ressuscitarão para receberem seus corpos de glória. Aí você pergunta, pastor, e aquele aparecimento de Elias e Moisés, eles não estavam com corpos de glória? Não. O que aparece ali é a veste deles, branca, representando justiça. Quando houver a ressurreição, os corpos de glória brilharão mais do que estrelas no céu. Então, queridos, olha a Daniel capítulo 12, quando Daniel, na inspiração do Espírito, fala que os santos, os que ressuscitarão, serão como estrelas no céu. Aqui, quando é no culto de quarta-feira, às vezes eu pego o Theo e levo lá fora para mostrar que Deus fez a lua. Olha as estrelas, ele gosta de ver. Quem fez foi Deus. Olha lá, nós não vemos as maravilhas, nossos olhos são muito limitados. Mas na eternidade vindoura, brilharão quem? Santos de Deus. Os milhões e milhões de salvos que foram chamados por Deus para Cristo Jesus, para serem dele para sempre, brilharão. Uns brilharão menos, outros brilharão mais. Quem trabalhou mais, quem lutou mais,
quem ganhou mais, quem trabalhou para a glória de Deus, terão seus corpos ainda mais brilhantes. E nele, os salvos estão livres de todos os perigos. Todos. O inimigo não pode chegar mais num crente. Não tem nenhum poder de demônio que pode tomar posse do corpo de um crente. Nenhum. Se alguém que diz que era crente ficou possesso, não é verdade, ele não era crente. Habita no salvo o Espírito Santo. E naquela casa é proibido entrar. Ali é o santuário do Espírito. Às vezes o crente está cheio de problemas na vida. Triste. Às vezes chega um momento de depressão, angústia, mas não de possessão. Satanás não ocupa o corpo do salvo. Ali é intocável. É a habitação do Espírito de Deus. Não pode chegar. Que maravilha. Tudo por quê? Porque estamos em Cristo. E agora, irmãos, o que esperamos? Nós poderemos aprender mais dele? Sim. Cada dia que passa, à medida que você vai chegando na Bíblia, vai dimensionando o seu conhecimento, mas a glória dele vai aparecendo, e você vai ficando mais cheio de júbilo, de alegria, de prazer em ver quem é Jesus. Você vai amá-lo mais, você vai querer desejá-lo mais. Ele é maravilhoso, o noivo amado. E você vai querer ser igual a ele. Mas quando chegar lá na glória, com corpos de glória, com os olhos de glória, com os ouvidos de glória, com as mãos de glória, com os pés glorificados, com todo o corpo de glória, nós estaremos pautando para sempre a glória de quem? A glória do Filho de Deus. Lá não tem sol, porque a glória dele brilha na Nova Jerusalém. Lá não tem noite, a glória dele é constante. Sabe, ele não preparou a cidade para os anjos, ele preparou para a noiva. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Ele não foi preparar um mero bairro. Ele foi preparar mansões. E a fé quer chegar lá. Abraão anelava. Ele disse, eu quero ver a cidade que não foi construída por pedreiros, que não teve mão de nenhum arquiteto. Foi feita pelo arquiteto celestial. A cidade de glória. Quadrada. Tanto faz o tamanho para cima e para o lado. Porque lá não tem, não precisa de bonde, não precisa de ônibus, não precisa de bicicleta, não precisa de carro, não precisa de nada disso, porque os corpos são de glória. Cristo em vós. Vós em Cristo. Vós nele. Vocês são riquíssimos, queridos. E agora eu termino. É triste a situação para aqueles que não estão nele. O homem que não abrigou-se em Cristo. Quão miserável ele é. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter casa, ele pode ter amigos, ele pode ter carros, ele pode ter o mundo aos seus pés, mas ele é digno de dó, é uma pobre minhoca, um verme rastejando nesta vida. Porque o que virá para ele é aterrorizante. Ele não está em Cristo. Ele está debaixo da ira de Deus. Então, não é para parar de pregar. Chamou os pecadores, vem a Cristo. Como podemos parar? Vinde a Jesus. Tem lugar para o pecador. Qual pecador? O homem arrependido. Ele tem um prazer em Cristo, em pecadores arrependidos. Jesus tem prazer em olhar o homem como pó.
Ele volta ao homem como ele fez, do pó da terra. E agora está vendo aquele que pecou num pó amaldiçoado pelo pecado. E ele chega e faz dele um novo homem. Vinde a Jesus. Tem lugar, pecadores. Tem lugar para os arrependidos. Que ele aplique a sua palavra em nossos corações.